Então, por isso, aqui se incluem as revogações de testamento. Então, os testamentos públicos, a aprovação do cerrado, as revogações de testamento, tudo no livro de testamentos. Temos o livro de procurações, o livro de subestabelecimento, em alguns estados é o mesmo livro, tá? Em alguns estados ainda joga junto com o das escrituras. Santa Catarina são livros separados, procuração e subestabelecimento. E o livro índice. O índice e o protocolo podem ser eletrônicos, né? Mantidos exclusivamente em meios eletrônicos. Os outros, a gente precisa ter o livro físico. Então, livro de notas, testamento, procurações, subestabelecimentos e o livro índice, sendo que o protocolo e o índice podem ser por meio eletrônico. Tudo que passou por esses 4 livros aqui, antes passou pelo protocolo. Certo? Santa Catarina, a gente não tem, como outros estados têm, a gente já teve no passado, né? Livro de reconhecimento de firma por autenticidade. Isso não tem em Santa Catarina. Tá? Antigamente a gente tinha no Código de Normas anterior. No atual a gente não tem. Os livros são esses. Então, de antigamente, para reconhecer firma, tinha que ir lá assinando um livro, assinando um termo, que você colava num livro, sei lá, o arquivo que você fazia disso, que não tem. Tá? A gente tem esse reconhecimento, mas não a obrigatoriedade de fazer em livro. Certo? Então, esses daqui seguem a regra que a gente já tinha trabalhado, e esses daqui, então, são específicos do notas. Não temos uma obrigatoriedade de encadernar, a gente pode fazer em folhas soltas ou encadernado, né? Tem gente que coloca dentro dos invólucros plásticos, né? Um detalhe que a gente tem aqui que eles cobram bastante nas correições é que por mais que você não encaderne, você não pode lançar a assinatura de ninguém na margem de encadernação, porque pode ser que algum dia seja encadernado. Certo? Então, por exemplo, né? Aquela margem aqui não pode ser utilizada para nada. E o verso, né? Vai ser o contrário, quando você vai virar a folha, né? Também não pode ser utilizada para nada. Por mais que você tenha livro de folhas soltas. Não tendo espaço num livro, tem alguns estados que fraciona o ato em 2 livros. Santa Catarina não. Se não tem espaço no livro, vai anular todas as folhas que sobraram do livro e pula para outro. Tá? Então, por exemplo, estou lá na folha 198. E a escritura vai dar mais do que isso para chegar até a folha 200, por exemplo. Imagina que o cartório adota 200 folhas. Não vai lavrar com um pouquinho de folhas aqui e joga as folhas excedentes para outros livros. Não vai ampliar o livro até folha 203, 204 para fazer caber aqui. Como tem alguns estados que também fazem isso. Certo? Vai anular as folhas seguintes, 198, 199, 200, tudo folha em branco, e joga o ato inteiro para outro livro. Certo? A gente não tem a obrigatoriedade de fazer... como que se... O livro a gente não tem a obrigatoriedade de encadernar, assim como a gente não tem a obrigatoriedade de usar o verso das folhas. A gente pode usar tanto frente quanto verso. Nas certidões, a gente vai ver que, em tese, você não tem a obrigatoriedade, mas você vai cobrar a certidão por folha como se tivesse usado. Tá? Então, existe quando lá na certidão, porque a certidão a gente cobra, depois da primeira folha, a gente cobra por quantas folhas excedentes teve.
Mas vai cobrar como se você tivesse usado frente e verso, porque senão o colega que não usa frente e verso ganharia mais folhas do que aquele que usa. Então, para evitar isso, os que não usam frente e verso vão cobrar as certidões como se tivesse usado. Dividindo, então, o valor, né, diminuindo para este fim. Certo? Termo de abertura sempre antes do primeiro ato e o termo de encerramento logo após o último daquele livro. Isso acho que é padrão de todos os estados, nada de diferente também. Qualquer ressalva diferente tem que constar no livro no termo de encerramento, se aconteceu alguma eventualidade com qualquer ato até então. Tranquilo? Esses livros. Aqui, quanto aos atos em espécie, autenticação, materialização, desmaterialização. A autenticação a gente sabe que é tirar cópia do original e dizer que confere com ele. Alguns estados têm algumas normas meio mais rígidas para a autenticação. Santa Catarina a gente não tem tanto. Por exemplo, eu sei que lá no Rio Grande do Sul, se um ato é autenticado, sei lá, pelo fórum, o escrivão autenticou um processo, você não pode tirar cópia autenticada daquilo, porque aquilo ali já é a cópia autenticada. Aqui, aquilo ali para nós é um documento original. Então, as cópias autenticadas emanadas de autoridades públicas são documentos originais para nós. Lá eles podem tirar cópia autenticada da cópia autenticada. Aqui não pode. Tá? A cópia autenticada é do original. Se eu tenho uma cópia autenticada por outro tabelião, eu não posso tirar mais uma cópia autenticada em cima daquela. Então, cópia autenticada é do original ou desses outros documentos que, autenticados por repartição pública, a gente considera como originais. Tá, uma pública forma. Em Santa Catarina a gente não tem. A gente não usa isso e até de fato já está em desuso há muito tempo. Que seria você autenticar um ato praticado por outro colega. Como se fosse dando uma... Tem alguns estados que utilizariam até a pública forma para documentos particulares. Que você faria uma autenticação e tornaria uma certidão de documento. Tá? Mas, se não me engano, é no Paraná que tem a pública forma, que é quando se refere a atos praticados por outros colegas. Tá? A autenticação, a gente não tem aqui a proibição de se fazer de documentos estrangeiros. Em alguns estados, só pode fazer autenticação se acompanhada da tradução oficial. Tá? Aqui a gente não tem essa obrigatoriedade. Então, pode tirar cópia autenticada de documentos redigidos em língua estrangeira. É possível a autenticação aqui de parte de documento. Tá? Você não é obrigado a tirar cópia autenticada do documento inteiro, como alguns estados também é obrigatório. Para fins de autenticação, os documentos de porte ou de identificação obrigatórios, por mais que tenha frente e verso, conta uma autenticação. Então, identidade, título de eleitor, CNH, por mais que você tenha várias faces, se você tirar as cópias na mesma face da folha, conta como uma autenticação. A autenticação aqui é por documento. Ou por quantidade de folhas que aquele documento tem. Então, por exemplo, eu sei que tem estados que se você tirar cópia do RG, do CPF, do título, tudo na mesma página, é uma autenticação só. Aqui não, para cada documento é uma autenticação. Da mesma forma, se é um contrato, a cada página do contrato é contabilizada uma autenticação aqui. Tem estados que carimbam todas, mas autentica o conjunto como uma só. Certo? E usa o em branco, carimbinho em branco, caso não tenha verso naquele documento. Beleza? A materialização e a desmaterialização, a
Já estava regulamentado em vários estados, né? São Paulo acho que foi um dos primeiros, inclusive. É só a questão de documentos digitais, né? De transformar digital em físico, físico em digital, quando tem assinatura digital propícia para isso, né? Então, a materialização seria transformar documento digital em documento físico. E esse documento físico vai ser como uma cópia autenticada, porque o original está em meio